Olá, amigos vascaínos, eu de volta. Aos poucos estou retornando. Como um bom vascaíno, né, a gente torce só para o Vasco vencer. Mas sempre tem aqueles tropeços, perde, empata. Não há time no mundo que nunca perdeu, que nunca empatou. Sendo que a gente torce para que 100%, 80% seja vitória e 20% derrota. Que seja 70% de vitória, 20% de empate, 10% de derrota. Dificilmente um time no mundo chega a isso. É muito difícil, tá? Então eu vou vir aqui para o próximo jogo do Vasco. O Vasco vai ficar esse final de semana à vontade, né? O Vasco joga segunda-feira, dia 30 do 1. Dia 30 do 1, às 8 horas da noite. É Vasco e Volta Redonda. Eu não sei se o Vasco vai manter o mesmo time que ganhou nesse último jogo ou se o Vasco vai estrear mais alguns jogadores. Talvez estreie, porque o Vasco não estreou todo mundo ainda. Lá nos Estados Unidos a maioria jogaram, mas aqui no Brasil o Vasco ainda, nesse último jogo do Vasco, né, que o Vasco ganhou de 2-0, então o Vasco estreou poucos jogadores. Então a estreia do Vasco, o Vasco estreou Ivan, Puma, Robson, Léo, Luca Piton e o Pedro Raul. Só que estreou aqui no jogo, no jogo do Vasco Portuguesa, que o Vasco ganhou 2-0. Então gol de Peck, primeiro gol de Nenê, segundo de Peck. Agora eu vou fazer aqui para vocês uma lista. Vou passar para vocês a lista de jogadores que renovaram o contrato com o Vasco, tá? Então, os jogadores que renovaram o contrato com o Vasco, os jogadores do passado, são esses. Do passado, que eu digo assim, do ano passado. Foi Anderson Conceição, Edmar, Raus, Figueiredo, Thiago Rodrigo, goleiro, que ele ia embora e não foi, renovou, e Alex Teixeira. Esse Thiago Rodrigues aqui, ele ficou criando problema, dizendo que ia embora, que não tinha mais vez no Vasco, não sei o que mais. Eu acho que enciumado, porque o Vasco estava correndo atrás do goleiro. Aí ele achando que ia ser reserva, não sei o que, não sei o que mais. Então o Vasco estreou Ivan. Então agora o Thiago Rodrigues, eu acho que ele não achou ninguém que queria ele. Aí ele fez o quê? Ele achou melhor renovar. Renova, pelo menos aquele saláriozinho, não sei quanto que é, mas que for lá seus 80 mil, para ele estar garantido todo mês, ao invés de ele ficar voando por aí à procura de clube. Então a renovação foi Anderson Conceição, aquele zagueiro, foi Edmar, lateral esquerdo, Raus, goleiro, Figueiredo, meio de campo para frente, Thiago Rodrigues, também goleiro, e Alex Teixeira, de meio de campo para frente. E agora a lista dos novos contratados do Vasco. Eu vou embutir todos, tá? Até agora. Então são 2, 4, 6, 8, são 10 jogadores. Então desses 10, um bocado já estreou aqui no jogo contra a Portuguesa e um bocado não. Então vamos para a lista dos jogadores, vou passar todos, o que já jogou, o que não jogou. O Vasco, além de Abel Braga como diretor técnico e Maurício Barbieri como técnico, o Vasco contratou Pedro Raul, De Lucas, Léo, Lucas Piton, Robson, Puma, Ivan e agora por último Léo Jardim. Esse Léo Jardim é um goleiro, jogava na França, na Espanha, uma coisa assim. Então o Vasco aqui já estreou aqui no Rio, estreou o Pedro Raul, o Léo, Luca Piton, Puma, Ivan. O restante pode estrear. Mas tem participado de uns 2 jogadores que o Vasco está acertando aí, mas não acertou ainda. Então, vamos ver. Então eu acho que aqui, aquele meio de campo do Vasco ali, a pessoa tem que pensar uma coisa. Um jovem, ele tem muito mais habilidade que uma pessoa de idade. Eu tá certo, já estou bem coroa,
Eu não vou dizer que eu tenho habilidade, um garoto de 20 anos, de 40, eu não tenho mais. A gente tem que aceitar isso. É a vida é essa. A vida tem aquelas fases, né? Bebê, né? Criança de 8 anos por aí, depois vem a adolescência, depois vem a parte ali que é uma das piores que tem, né? Que é o período de 14 a 18 anos, então essa juventude braba que tem por aí no Brasil, e não todos. E depois vem, né, a maioridade. Aí a maioridade vem passando tudo, aí depois vem 40, 50, 60, aí quando entra naquele time doenta, 40, 50, aí já vem 70, 90, só vai mudar em 100. Então, quer dizer que quando entra, não entra, começa a habilidade sumir um pouco, começa assim, as engrenagens enferrujarem, sabe? Então, eu sei que eu já passei por todas essas fases. Então, o que acontece? Mas a gente não pode comparar. A gente tem que ver que Nenê, ele já foi, não é dizer que ele foi um grande jogador, não, porque se fosse um grande jogador, ele tinha ido para a seleção brasileira. Então, apesar que na seleção tinha gente pior que ele na época. Então, ele nunca foi um grande, um fora de série, não foi. Mas no time do passado, do Vasco, do ano passado, ele era o melhor. Mas atualmente, ele ali, pela experiência dele, ele é o melhor na experiência. Mas ele não tem mais aquela velocidade que ele nunca teve, né? Ele nunca foi veloz. Ele tem aquela visão de jogo, tudinho. Mas se pode ser, então o Vasco jogando contra time pequeno é uma coisa. Mas quando encarar Fluminense, Botafogo, Flamengo, isso em termos de carioca. Quando passar para o Brasileirão, aí vem Palmeiras, Santos, São Paulo, essa turma toda, é diferente. E o Nenê não aguenta mais aquele meio de campo, aquela habilidade para ir para lá, vir, voltar, e ele não aguenta mais. Ele, Alex Teixeira. Alex Teixeira também nunca foi aquele fora de série. Se fosse fora de série, tinha ido para a seleção. Na seleção tem tanta gente pereba, né? Pereba aqui, o ditado pereba aqui, quando é ruim de bola, quando é meia bomba. Então, o que acontece? Então a gente não pode esperar muito de Nenê, que já está com 42 anos. Então, ele é jovem? Para a idade dele ele é jovem. Mas para o time do Vasco, o pessoal já chama de vovô, chama de titio. Então, por quê? Porque é a habilidade, ele com a idade dele, ele pode ser pai de vários jogadores no Vasco ali, pela idade. Então, eu tenho idade para ser avô de muitos deles. Então, quer dizer que então a pessoa tem que ver que o Vasco precisa de um cara mais jovem no meio de campo. Então, vamos ver se o Vasco contrata aquele 10 habilidoso no meio de campo, aquele cara, né, que boa visão. Então, o Vasco precisa de um desse. Verá que Teixeira pensando que ele ia assumir essa vaga, mas e no Vasco não tem ninguém assim, um que possa entrar ali, um 10, esse aqui deu certo. Por enquanto, não. Pelas laterais, centroavante, que esse Pedro Raul também não pode esperar muito dele também não, porque ele não é isso tudo também não. Ele foi do Botafogo, ele é bem ruimzinho no Botafogo. Então, vamos ver se no Vasco ele melhora, né? Que ele foi para o Goiás, lá ele foi vice-artilheiro, etc. Tudo bem. Mas a gente não pode esperar muito de Pedro Raul, não. Do Vasco lá parece que ele é o melhor. Mas vamos ver como é que fica. Então, amigos, o próximo jogo do Vasco vai ser segunda-feira. Vai ser segunda-feira contra o Volta Redonda, em São Januário, às 8 horas da noite. Tá bom? Então, esperamos que o Vasco vença e vença bem. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a explicação que eu dei. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Que vocês ativando o sininho, tudo aquilo que eu fizer aqui você recebe. Se querem um aviso, vai lá e vê. Estou eu chegando aí na rede de vocês, tá bom? Então, ó, tchau, fique com Deus, até o próximo vídeo.